Durante a noite, o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse: já que estes homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, e faça apenas o que eu disser. Aí 21. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na jumenta e foi com os chefes moabitas. Aqui eu vou voltar um pouquinho antes de eu continuar a palavra à frente. Deus, o rei Balaque, tinha enviado os seus mensageiros uma vez, duas vezes a Balaão, porque Balaão era um servo de Deus, um homem de Deus. E nisso ele orou, falou: não, já que vocês vieram trazer essa mensagem, eu vou orar a Deus, se Deus me permitir, eu irei com vocês. A primeira vez Deus não permitiu que Balaão fosse. A segunda vez vieram os chefes que o rei mandou, e ele falou a mesma coisa: fiquem aqui essa noite, porque eu vou orar a Deus e vou pedir direção a Deus. E aí na segunda vez, Balaão, ele orou, e Deus permitiu que ele fosse. Aí agora no 21 fala, ele foi. Aí no 22, Deus ficou irado, porque Balaão foi, e ia montado na sua jumenta, e os dois dos seus empregados o acompanhavam. E de repente o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho, para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de volta para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, em duas plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou no lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva e surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu te fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? Ele respondeu: foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada à mão, eu te mataria agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso eu não sou a sua jumenta em que você tem montado toda a sua vida? Será que tem o costume de fazer isso com você? Ele respondeu: não. Respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou, encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse: por que é que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo, para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo esta viagem. Mas a jumenta viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, já teria matado você, e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor achar que devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu: vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Por enquanto eu vou ler até aqui, depois eu termino. E eu quero orar novamente por essa palavra, para que o Senhor
me dê esclarecimento, que seja a vontade dEle, e para que eu consiga transmitir a vontade dEle para a sua igreja, Senhor. Pai, eu entrego, Senhor, todo o meu ser, todo o meu pensamento, todo o meu agir nas Tuas mãos, Senhor, para que a sua igreja, Senhor, venha ser glorificada pela Tua palavra, que a sua igreja venha ser sarada e curada, e que o seu entendimento seja nessa palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aqui, quando Deus manda Balaão ir, ele fala, já vieram os homens chamaram que ele se aprontasse e fosse. Isso foi de noite. Então, aí ele falou, aí quando veio aqui no 21, portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs o arreio na sua jumenta e foi. Mas só que aí chegou o 22, Deus ficou irado. Aí assim, eu fiquei pensando, mas por que Deus ficou irado com Balaão? Sendo que ele deu a ordem que vá. E da primeira vez, quando os homens vieram buscar Balaão, Deus falou para ele não vá, e ele não foi, Balaão não foi. Aí os homens do rei voltaram e falaram, não, Balaão não quis vir conosco. Porque aqui nessa história, voltando aqui no começo do 22, os israelitas estavam acampados perto do rio Jordão, na altura de Jericó, e ficaram do lado do rio. Quando o rei Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube, ele ficou com medo, porque os israelitas era um povo forte, um povo vitorioso, e eles já sabiam a fama dele. Então o rei ficou com medo e foi procurar o profeta. E ele sabia que esse homem, que Balaão, era um homem de Deus, e o que ele abençoava era abençoado, e o que ele amaldiçoava era amaldiçoado. Aí quando chegou nesse trecho, eu fiquei confusa. Eu falei, meu Deus, o Senhor mandou ele ir à noite, ele se aprontou de manhã, montou a sua jumenta, pegou-os e foi. E aí chegou no 22, Deus ficou irado com Balaão, que ele ia montar na jumenta a ponto de matar Balaão, a ponto de tirar a vida de Balaão. E eu fiquei, né, falei, vou buscar o entendimento, vou estudar, vou ver. Aí que eu comecei, aí eu vi Deus falando assim, a atitude de Balaão não foi que estava errado, Deus realmente estava com ele, Deus realmente usava a vida daquele homem, mas que Deus se irou com ele foi pelo coração de Balaão ali já ter se corrompido, porque os primeiros foram, se voltar um pouco atrás, eles foram com joias, com coisas, com valores. Mas os segundos homens que o rei mandou, ele mandou oferecer ouro, mandou oferecer prata, mandou oferecer muitas coisas e falou, e daria muito mais a ele, o que ele quisesse pedir, que o rei ia mandar entregar a ele. Eu acho que isso, na noite Balaão dormiu, conversou com Deus, Deus veio e conversou com ele, tudo bem. Mas no dia seguinte, eu acho que nesse mutante da vida, assim, que veio para a vida de Balaão, acho que isso corrompeu de alguma maneira o coração dele. E Deus viu isso no coração dele, porque Deus, ele tem só uma palavra, se ele mandar ir, é ir. Mas só que Deus também, a gente não pode esquecer, que conhece os nossos corações também. Ele era um homem de Deus, temente a Deus, mas por algum momento, né, pela sua ganância, por ver o mutante que ele poderia receber e o que ele poderia pedir, isso corrompeu o coração dele. Isso trouxe assim um desejo pelas coisas terrenas dessa terra. Então Deus, conhecendo o coração dele, Deus se irou, falou, não, vou pôr um anjo numa parte do caminho, e se daqui ele passar, ele seria morto. Mas só que Deus também, ele é um Deus de amor. Ele não fica feliz com a morte de um servo, de um profeta, de uma pessoa que busca ele. Ele não se alegra, Deus nunca vai se alegrar. Que tem pessoas às vezes que você conversa, mas eu estou passando isso por causa que Deus me deu essa luta. Deus não manda, Deus não tem prazer na morte daquele crente, daquela pessoa que busca ele. Deus, ele mesmo assim, ele usa recursos, até o último minuto ele está pelejando pela sua vida, para você não desistir, para você não parar, para você não se corromper pelas coisas que existem. Então, nisso Deus, ele ia se matar, se ele passar daquele ponto, eu tenho certeza que Balaão, mas mesmo assim ainda Deus mandou um último recurso, que a gente às vezes pergunta, nossa, ele queria matar, mas ele apareceu.
Ele apareceu para salvar a vida dele. Ele apareceu e a jumenta viu. Por que Balaão não viu o anjo do Senhor naquele momento? Por que foi a jumentinha que ele ia montado que viu Deus no seu caminho? Porque Balaão já havia corrompido o seu coração. Aquele momento, a riqueza que foi oferecido para ele foi maior do que a compensação de Deus para ele. Naquele momento o coração dele se corrompeu. Naquele momento ele começou, uma cegueira, ele ficou cego. Porque tem coisas que vêm na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos pastores, na vida de qualquer um, gente, esteja aqui em cima, esteja lá embaixo, que vem e nos tira, nos rouba a presença de Deus, consegue corromper o nosso coração. E às vezes não é nem muita riqueza, não. Às vezes não é tanta coisa e nós se corrompemos. Às vezes igual a irmã subiu aqui sexta-feira, pregou, ela gostava muito de assistir novelas. Aí aquilo corrompia o coração dela. Às vezes a gente fala, nossa, isso é tão pequenininho, isso é tão peculiar, isso não é nada. Eu mesmo gosto muito de assistir séries, filmes. Aí a gente fala, nossa, mas também é tão pequenininho, bobeira isso. Eu vou deixar hoje de ir na igreja, isso só se torna pecado e te corrompe no dia que você falta um culto, ou você falta alguma coisa para Deus e fica em casa assistindo. Você pode assistir o filme? Sim. Você está na tua hora de folga, você trabalhou o dia inteiro? Sim, vocês podem assistir. Só que quando é para as coisas de Deus, ou é a hora de você ler a palavra, a hora de você buscar, a hora de você orar, você está corrompendo sim, se você deixa de fazer. Porque Deus falou isso no meu coração para mim, para a minha vida. Porque quantas vezes eu me levanto de madrugada, não sei porque eu perco o sono, em vez de eu ir às vezes buscar as coisas de Deus, eu vou ver alguma coisa na TV, para ver se me dá sono. Eu vou fazer outras coisas. Eu não vou para a palavra. E isso, Deus falou no meu coração que isso é corromper também. Deus só não manda eu assim, mandar, assim, matar a gente. Mas sabe como a gente morre? Espiritualmente. A gente morre espiritualmente, a gente fala, mas ele não vai mais mandar um anjo me matar. Não, mas a gente morre também espiritualmente. A gente desanima, a gente para. Então a gente tem que prestar muita atenção. Porque assim, Deus, ele só tem uma palavra. Eu fiquei intrigada quando falou para ele ir, depois ficou irado. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Como pode, né? Aí Deus foi falando, é a corrupção do coração, a corrupção da nossa vida. Nós não podemos nos corromper. Ele estava espiritualmente cego. E mais à frente Deus usa uma série de coisas para falar com Balaão, porque Balaão já não estava mais ouvindo a voz de Deus. É incrível, o homem à noite ouviu a voz de Deus. Você vê como é a nossa vida, nós somos assim. À noite ele ouviu a voz de Deus, ele conversou com Deus, Deus foi falar com ele. Ele conversou com Deus. E mesmo assim, no dia seguinte, de manhãzinha, de madrugada, ele já tinha se corrompido. Olha, igreja, é rápido. Não é uma coisa assim, que já vinha Balaão passando por isso, fazendo isso. Não, foi uma coisa assim, instantânea. Para isso me chamou também a atenção, para a gente ter cuidado na nossa vida, porque não é uma coisa assim. É muito rápido. E era um homem que buscava realmente a Deus. Balaão buscava a Deus. Imagine nós... Sim, eu falo, ai Senhor, eu então, Jesus, a gente como somos fáceis, fomos fracos, somos falhos, somos pobres e nus, como fala em Apocalipse lá atrás, nós somos pobres, miseráveis e nus, e a gente acha que nós temos muito, que nós somos muito, que sabemos muito, mas não sabemos nada, porque se nós não alinhar nossa vida realmente, nós vamos perder assim, a nossa salvação no piscar dos olhos. Esses dias eu estava conversando com uma moça e ela não crê, ela fala que crê nas coisas da natureza, mas em Deus não. Ela falou, mas essa última vez que eu conversei com ela estava falando, nossa, eu estou vendo tantas coisas acontecer no mundo, é uma incrédula, tantas coisas acontecer no mundo, que assim, eu estou começando a acreditar que o que está escrito lá na Bíblia é que Deus existe e Ele vai voltar. Eu falei, pois você se prepare, porque Ele vai voltar. A gente queira, a gente não queira, a gente goste, não goste, Ele vai voltar. E o que está escrito aqui vai se cumprir, gente. E aquele que não se alinhar, não aceitar Jesus, não deixar seu coração se corromper, vai ficar. Infelizmente, ele vai separar da direita e da esquerda. E ele vai falar, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Você pode estar vindo todo dia para a igreja, você pode estar todo dia fazendo... mas num minuto,
você pode perder isso. Nosso coração é volátil. A gente queremos muitas coisas e nós não podemos perder. Nós não podemos perder. Eu sei, é difícil. Eu luto todo dia contra a carne. Todo mundo luta. Meu esposo luta. Nós lutamos. Nós temos desejo. Nós estamos planejando. Mas tem hora que Deus fala para a gente: não vai por esse caminho. E se a gente teimar, porque a gente tem esse hábito, não vou falar que a gente faz por maldade, mas às vezes eu quero tanto uma coisa que a gente começa a se enganar, a falar: não, eu estou ouvindo a voz de Deus e Deus está me direcionando para esse caminho. Mas na verdade não é. Não é. Eu tenho testemunhos assim. Eu tenho uma prima minha que é uma mulher de Deus. Ela congregava, ela ficava na igreja e ela se casou com uma pessoa errada. E ela falava que Deus mostrou para ela dentro daquela igreja. Ela pegou um marido que é de outra religião. Dentro da casa dela, não é desfazendo a religião de ninguém, porque a gente não tem essa autoridade. Eu principalmente não tenho autoridade. Mas ela pegou um de outra religião totalmente diferente, que destruiu. E ela passou por lutas, ela passou por ventos, ela passou por tanta coisa, essa minha prima, que só por Deus misericórdia. Mas mesmo assim, Deus, eu acho que ele fez assim, fez igual a Balaão, colocou um anjo no caminho dela, que agora ela está retornando para os braços do Senhor e em nome de Jesus está levando seu marido junto, porque Deus teve misericórdia dela. Às vezes a gente fala: não, Deus está deixando eu passar por isso, Deus está deixando que me destrua isso. Não, Deus não deixa você ser destruído, porque Deus quer a sua salvação. Deus quer a salvação. Então, às vezes a coisa acontece por causa que Deus está vendo ali o meu coração. Então, Ele não está deixando eu prosseguir. E quando a gente passa daquela linha, é igual eu falei, é a morte espiritual. A gente vive isso, mas Deus está todo o tempo. Ele usa pessoas, Ele usa a internet. Aqui nas igrejas nós temos Facebook, Instagram. Está tudo aí, gente, para a gente usar. Vai lá, dá uma olhada. Está fraco, vai lá dar uma olhada. Veja as palavras, veja o incentivo. Temos encontro de casais, igual tivemos o primeiro. Temos encontro de jovens, temos encontro de mulheres que vamos ter agora dia 26. Nós temos várias coisas para nos alimentar. Mesmo fraco, mesmo nas suas dificuldades, mesmo pecadores, mesmo de lábios impuros, quando Deus quer usar, Ele usou a vida dessas jumentas. Já pensou uma jumenta falar com você? Ou seu cachorrinho de estimação? Chegar a um ponto, porque você está tão cego, você está tão surdo, querendo fazer o que está no seu coração, na sua mente, que você não está ouvindo ninguém. Às vezes você não ouve um pastor, você não ouve um irmão, você não veio para a igreja. Aí Deus vai fazer o que para salvar aquela vida? Vai usar o seu cachorro, o seu gato. Já pensou? O seu cachorro, o seu gato falar contigo? O que ele está querendo falar com você? Gente, e assim, e o que eu também me chamou muita atenção, que Deus, às vezes a gente está ali nos nossos problemas dia a dia e achamos que Deus está em silêncio, que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te vendo. Não está, Ele está assim. Deus, Ele está com você nas suas atitudes. Qual é a sua disposição para Deus, para mudar teu problema? Às vezes a gente fala: nossa, Deus, estou passando por essa luta, por esse problema. Mas Deus está ali te ouvindo. E Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar nesse problema, Ele quer resolver o seu problema. Mas só qual é o posicionamento que nós estamos tendo hoje? Qual é a disposição que eu, Eliane, tenho para o Senhor operar alguma coisa em minha vida? Eu estou gastando tempo com o Senhor? Eu estou realmente ligada no Senhor? Realmente eu estou fazendo o que Ele manda, que é orar, jejuar e buscar a palavra dEle? Eu estou fazendo isso de todo o meu coração e de todo o meu entendimento? Eu deixo essa pergunta para a igreja, porque às vezes a gente não recebemos, porque nós não estamos alinhados, nós não estamos entendendo, nós não estamos buscando. Nós achamos que o Senhor voltar é uma coisa que está muito longe, ou se não é uma coisa que não vai existir. Mas eu estou vendo até os ímpios falando, que está começando a acreditar na palavra, porque está se cumprindo. O mundo está se corrompendo. As pessoas cada vez estão mais más, mais frias. Mesmo dentro das igrejas, não vamos deixar nos esfriar nossa fé, não vamos deixar esfriar o nosso coração. Que nós não podemos, nós precisamos ser quente, fervendo, porque a palavra também diz: nem frio, nem morno, porque senão ele vai vomitar da boca dele. Nós não vamos receber. Não adianta.
E não adianta, a gente não podemos ser igual aquele povo que saiu do Egito, marchou 40 anos por causa de teimosia ou por causa de idolatria. No momento que Moisés subiu um pouquinho no monte para orar, e ele demorou um pouco mais, o povo se corrompeu, fizeram bezerro de ouro para adorar. E hoje em dia nós somos diferentes desse povo. Às vezes nós não somos diferentes, nós somos igualzinho àquele povo que corrompe, que busca imagem, que busca o Senhor em lugares errados. Infelizmente essa é a verdade. E a gente não pode julgar, eu não julgo, mas é a verdade, a palavra condena imagens, coisas que não são do Senhor, não adianta. Aí as pessoas, uma vez eu estava conversando, uma pessoa perguntou de onde vem isso, então as imagens, de onde vem, se não são santas as imagens, de onde veio? Quem criou as imagens? Não foi Deus? Não, não foi Deus. A imagem não foi criada por Deus. Não foi criada, infelizmente. Está aí para enganar, porque o maligno, ele é astuto, ele é esperto. E ele engana o povo de Deus, pessoas boas, através dessas coisas. Vá para uma igreja, gente, mas vá atrás da palavra, vai atrás de Deus. Fala, Deus, eu não consegui sentir a tua presença hoje. Mas peça para Deus abrir o teu entendimento, abrir teus olhos, como ele abriu de Balaão. Mais para frente ele abriu os olhos e deixou, o anjo se mostrou para Balaão, porque Deus deixou e permitiu que ele visse. E ali mais para frente, quando Balaão viu Deus, quando viu o anjo no caminho, ele se prostrou. Ele se prostrou, porque ele não era um homem corrupto, não era um homem ruim. Ele se prostrou, se arrependeu sinceramente, porque aqui para frente ele disse, porém agora o Senhor acha que não deva, não, mais para trás. Eu pequei, está no 34. Então Balaão disse ao anjo, eu pequei, não sabia que era o Senhor que estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor quiser que eu não devo ir, continuar a viagem, eu voltarei para casa. Mas o anjo respondeu, vá com estes homens, porque Deus não volta atrás da palavra dele. Vá com esse homem, mas só fale somente aquilo que eu lhe disser. Porque aquele rei queria que Balaão fosse amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele não poderia fazer isso, porque o povo de Israel era um povo abençoado por Deus. Então aquilo que é de Deus, o homem não pode pôr a mão e não pode corromper. Não pode. Por mais que às vezes a gente caia, gente, que todo mundo é ser humano, por mais que às vezes a gente tenha um sentimento, mas você é o filho de Deus e ninguém pode te corromper a não ser você mesmo. Porque se você falar, não, eu não vou voltar atrás, Balaão podia ter feito isso, não se arrependido, continuado com o coração duro, cego, e ele poderia ter continuado à frente. Mas ele ia perder sua vida, e ia perder sua salvação naquele minuto. Tanto tempo de oração, tanto tempo de busca, tanto tempo que Deus usou esse homem para não piscar de olho e ele perder tudo. Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Porque a gente fala, e é só isso que eu gosto, é só ver aquilo ali. Meu chefe me pediu para me fazer tal coisa, mas essa coisa não é de um homem de Deus, uma serva de Deus. Isso eu vou ganhar um pouquinho mais, mas eu vou ter que mentir, eu vou ter que roubar, eu vou ter que adulterar alguma coisa. Não faça, não adultere nada, nem que isso te custe um emprego. Eu sei que é difícil falar isso, e não é, às vezes eu penso, mas não, eu não posso perder meu emprego, porque eu sei como tá as coisas aí fora. Mas eu sei que Deus honra. Eu deixo que você obedecer na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, em todos os lugares, por onde você estiver, se você conseguir ser um homem sempre correto, mesmo que te ofereça muito dinheiro, muita coisa, mas diga não, porque eu sei que Deus vai honrar. Porque é incrível as coisas do mundo aí fora, para a gente, para o mundo, a gente somos loucos. Porque o patrão chega para você e fala, vou te dar uma promoção estrondosa, mas você tem que sonegar isso, mentir para isso e fechar os olhos para isso. Quem em sã consciência fala, aí os outros que não entendem a sua posição com Deus, vai falar, esse cara é louco. Ele disse não, e ele foi mandado embora. Mas eu vejo Deus, gente, sempre honrando a vida daquele que serve. Que não falta, gente, que não falta.
A gente passa aperto, a gente passa perreio, falta as coisas em casa, a gente briga com o marido às vezes porque não tem uma coisa em casa e a gente quer. Eu sei que mulher é uma coisa difícil sem dinheiro em casa, não é fácil, e a gente cobra, a gente quer do nosso jeito, mas gente, temos que continuar fiéis no propósito. Não adianta a gente querer arrumar um jeitinho. Tem hora que nós queremos arrumar um jeitinho para poder caber, para poder comprar, para poder fazer, mas não existe jeitinho. Só existe o jeito certo, que a mulher de Deus vai buscar Deus, o homem de Deus vai buscar Deus. Se ele falar sim, sim. Se ele falar não, não. Porque quando nós estamos longe de Deus, Deus faz tudo para nos chamar para perto. Eu vi uma pregação outro dia falando da miopia, que a miopia a gente enxerga as coisas bem de perto, mas de longe é desfocado, é fora de foco e nós não conseguimos discernir direito. Isso é a vida do nosso cristão. Quando nós estamos aqui ou em casa, perto de Deus, em todos os momentos que você está perto de Deus, você consegue ver as coisas claramente, as respostas de Deus, o que você deve fazer e como você deve fazer. A gente consegue. E teve o testemunho de uma irmã aqui também, que ela falou que ela é capacitada, ela já passou pelas fases e hoje ela teve que trabalhar voltando tudo de novo que ela aprendeu, porque ela estudou, ela passou pelas fases, ela era para ela estar no top maior no seu serviço. Mas, porém, Deus falou com ela não, e ela não entendeu assim, mas ela continuou ali firme naquilo que Deus. Ela voltou atrás no serviço dela, rebaixou, para ela começar tudo novo. Propósito de Deus? Não sabemos, mas Deus sabe e Ele vai falar para ela. Lá na frente ela vai saber por que Deus fez isso. Porque a gente sempre pede alguma coisa para Deus. Nossa Senhor, me dá uma promoção no meu emprego, que as coisas vão bem. A gente pede sempre, né, coisa para cima, nunca para baixo. A gente não espera. E ela não entendeu, mas ela vai entender. Em nome de Jesus, ela vai entender por que Deus colocou ela ali. Tem algum propósito. Tem um propósito. Às vezes Deus está te guardando para alguma coisa. Ou para usar a vida dela para alguém. Ou senão para ela não se perder em alguma parte da vida. Porque tem coisa que Deus nos dá para que a gente se perde. Tem coisas que nós achamos que vem de Deus e nós nos perdemos nela. E nós não podemos, temos que focar. É difícil? Lógico que é difícil. Nossa, é muito difícil. Então, Balaão se arrependeu, ele teve um arrependimento sincero. E ali Deus falou com ele, falou para o que era para ele fazer. Aí eu vou ler agora o 36. Continuo no 20, tá? 22, 36. Capítulo 22, versículo 36. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que fica na beira do rio Amon, na fronteira de Moabe. Balaque perguntou: por que você não quis vir quando mandei chamá-lo na primeira vez? Será que você estava pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Aqui é Balaque, o rei Balaque, ele tem as coisas dele, ele vê o rei, assim, as coisas dele pelo dinheiro, pelo que ele pode comprar. Ele não entendia por que Balaão não foi a primeira vez. Ele não entendeu. E por que ele foi na segunda vez? Balaão também, eu vejo também na vida dele uma coisa assim. Os primeiros mensageiros que Deus mandou para ele, mandou oferecer poucas coisas, não foi tantos. Se você voltar aí e ler 22 inteiro, vai estar falando. Foi como uma parte. O segundo mensageiro já foi, levou mais. E a vida da gente às vezes é assim. Nós vemos, mas aquele não tem muito para oferecer. Aí chega outro bem vestido, vamos pôr assim. Aí chega outro de terno bem vestido, a gente já enche às vezes o nosso olho. Não, aquele lá agora vai, ele tem o que me oferecer. E não. Deus falou também da igreja. Às vezes nós estamos numa igreja pequena, numa igreja que não tem muito recurso. Aí a gente vê pela internet, nossa, aquela igreja está bombando. Olha, vai vir um pregador
top do top. Olha, vai vir um louvor assim, top do top, que já viajou o mundo inteiro. Olha, aquela mulher. E nós pegamos e trocamos. Nós fazemos a troca, nós trocamos, nós vemos assim, não, ali é tão assim, ninguém nem é conhecido. Poxa, e trocamos. E quando nós fazemos isso, porque nós estamos trocando pelo luxo, pelas coisas bonitas, pelaquela pessoa que viaja, pelaquela pessoa que louva super bem. Não, gente, continua ali, continua ali onde Deus te colocou, continua com o teu coração humilde. Não busca as coisas grandes, não busca aquele pregador que só prega a bênção, que vai te dar, que vai fazer. Gente, nós não temos que ser. Nós não temos que ter, aliás, nós temos que ser servos de Deus. Nós temos que ser realmente. E é na hora da dificuldade que nós vamos mostrar quem somos perante o Senhor. Não vai ser na hora da bonança, não, quando está tudo bem, não. Vai ser na hora da luta. Vai ser na hora do pouco. Não vai ser na hora do muito, não. Então, vamos buscar estar alinhado, vamos buscar, porque eu acho assim, a coisa mais bonita que eu vejo numa igreja não é, que tem aquele altar maravilhoso de mármore, não é aquela, sabe, aquele luxo, ar-condicionado, não. A coisa mais bonita que tem no reino de Deus, na casa de Deus, é quando você entra e vê pessoas em oração, quando você vê pessoas transformadas, pessoas sendo usadas para salvar a vida do seu irmão, que se preocupa pelo seu irmão, que está sempre ali, não, vamos, irmão, vamos orar. Se nós não temos o que dar, nós vamos juntar, nós vamos fazer. E olha, ver uma pessoa que veio das drogas e ser curado e está trabalhando no altar. Quantas vezes eu vi isso por onde eu passei? Quantas vezes eu vi isso? Nossa, a pessoa fala, nossa, eu me prostituía. Eu fui numa igreja no interior, que era a igreja do meu irmão, que era um homem que se vestia de mulher, e ele ia vestido de mulher na igreja, mas ninguém expulsou ele de lá, não. Muito pelo contrário, a igreja abraçou, mas a igreja ensinou, porque a igreja não pode também não ensinar. Não adianta chegar aqui e falar, não, Deus te fez assim, fica assim. Não, a gente tem que confrontar. Não, Deus fez assim, é assim. Eu vi aquele homem sendo transformado. Aí daqui a pouco o homem chegou lá, ninguém reconheceu o homem. Aí Deus fazendo, e Deus operando, e Deus falando, e Deus é um viciado, ex-viciado, hoje está pregando. Qual é a coisa mais bonita? Tem mais bonito que isso, gente? Não importa se tem onde sentar, não importa se a igreja... Gente, importa o que nós temos. Sim, nós temos que melhorar, porque nós somos povo de Deus. Nós temos que ter um som decente, temos que, quando chover, não atrapalhar a palavra, que sexta-feira realmente quem estava aqui não chegou a atrapalhar, porque Deus foi bom, Ele diminuiu a chuva na hora. Mas assim, nós precisamos também, porque somos igreja juntas, e nós queremos ver nossa igreja boa, bonita, mas não para gente, para falar, nossa, passo para uma igreja top, olha, minha igreja, não, é para acolher os que vêm, e vai vir. Vai chegar pessoas aqui que precisam. Nós queremos ter para poder ajudar, porque não adianta só alimentar da palavra. A gente tem que ter para ajudar, a gente tem que ter para compartilhar, para repartir. A gente tem que ter, gente. E a gente é esse povo escolhido. É o povo que Deus escolheu. Então não vamos desanimar. Vamos fazer igual Balaão. Balaão se prostrou ao chão e se arrependeu do seu coração. Ele realmente viu que Deus queria dele. E ele, por isso, Deus salvou a vida dele. E ele foi sincero. Ele foi correto. Ele buscou a Deus. O rei pensou que ele ia corromper o coração dele, que ele poderia ir lá amaldiçoar. Mas Balaão fez o que Deus pediu. Ele foi lá e abençoou aquele povo. É assim que Deus faz quando nós nos arrependemos. Porque nós erramos? Sim, erramos. Vamos errar? Sim, eu acho que vamos errar. Porque infelizmente a carne é fraca e nós somos pobres, miseráveis e nus. Mas eu busco não errar. Quando eu erro, eu falo, meu Deus, eu falo comigo mesmo, aí eu tenho aquele confronto. Quem tem o Espírito Santo tem aquele confronto. Você errou, mas você percebe, o Espírito Santo te acusa. Aí você tenta acertar de novo o seu caminho. E isso vai ser até os últimos dias, mas o importante é que você guardou o seu coração. Amém? Nós temos que guardar o nosso coração para que Deus veja um coração sincero, porque Deus não vê roupa, Deus não vê aparência, Deus não vê
por o que você tem, se você tem carro, se você tem casa. Deus não vê isso. Deus vê o seu coração, e é isso que Ele quer de nós, para que nós possamos ter uma vida abençoada pelo Senhor. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor.